Olá pessoal, mais uma resenha para vocês. Eu vou falar hoje, vocês já sabem do que se trata porque está no título do vídeo. Mas o fato é que esse é um autor que eu gosto muito e ele tem uma história muito legal. John Steinbeck, deixa eu mostrar o livro. Aqui, ó, John Steinbeck, Rua das Ilusões Perdidas. Tá? É uma edição bem, minha edição é uma edição bem antiga, de sebo e tal. O nome dele em inglês é interessante porque é Cannery Row. Seria o título original em inglês. Cannery Row é o nome de uma rua na cidade de Monterey, na Califórnia. Tá? Mas falar um pouquinho do John Steinbeck. John Steinbeck é um autor, nasceu norte-americano, nasceu em 1902, morreu em 1968. Ele fez parte, mas ao mesmo tempo não fez parte, da geração perdida, aquela geração famosa de escritores norte-americanos que lutaram na Primeira Guerra e depois pegaram a época da Grande Depressão americana, né? Que ocorreu, né, com a quebra da Bolsa de 29, depois toda a década de 30 foi aquele período de depressão que os Estados Unidos tiveram uma grande queda econômica. Os empregos caíram, quase 2/3 da população ficou sem emprego e tal. É considerado uma geração perdida. Foi o... não lembro o nome agora. Foi uma outra artista que deu o nome de Geração Perdida. Só que Geração Perdida, esse grupo considerado Geração Perdida, era um grupo de americanos, não só escritores, mas pintores e outros mais, que viviam mais na Europa do que nos Estados Unidos, sobretudo em Paris. Então tinha nesse grupo, só dos americanos, tinha Hemingway, John dos Passos, T.S. Eliot, Scott Fitzgerald e vários outros aí. Eu não vou lembrar de cabeça todos eles. Inclusive o irlandês, aquele que escreveu Ulisses, agora esqueci o nome dele, James Joyce. Inclusive James Joyce também fez parte dessa geração que vivia em Paris e tal, junto com muitos pintores e outros escritores. Ao contrário desses escritores americanos que viviam em Paris e viajando pela Europa, o John Steinbeck não. Ele teve uma infância bem difícil. Ele foi para a universidade em Stanford. Ele tinha que trabalhar para pagar os seus estudos. Ele não teve riqueza, não teve uma vida fácil. Ele teve que lutar e batalhar bastante. E ele acabou não participando dessa... Apesar de ser contemporâneo desses caras, ele não participou dessa festa toda de aproveitar a Europa e tudo mais. Década de 30, 40 e tal. Antes da guerra, né? Pelo menos. E então ele se tornou um escritor norte-americano, mas com um estilo diferente desses outros. William Faulkner também era dessa geração. Então ele ficou num estilo diferente. Os escritos dele retratam o povo pobre americano. Então ele não escreve sobre personagens de grande vulto. Ele escreve coisas simples. Ele descreve locais simples e pessoas simples. E ele busca nessas pessoas simples aquilo que tem na simplicidade das pessoas. O Cannery Row, esse livro aqui, é a vida de uma comunidade que vive basicamente em torno dessa rua, de pessoas do povo, pessoas de classe baixa. Tem malandros, tem açougueiro, sapateiro, costureiras, essas coisas assim. Uma rua da periferia, vamos dizer assim. Uma parte da periferia. Só que ele conta nesse livro, já estou falando um pouco do livro, ele conta nesse livro como essas pessoas têm o lado bom e o lado ruim. Ao mesmo tempo que elas sofrem, elas têm alegrias. A vida tem pequenas alegrias, pequenas felicidades, grandes desgraças. E algumas delas, ou grande parte delas, consegue manter um grande otimismo em relação à vida, consegue amar o próximo e tudo mais. No caso desse livro aqui, os dois personagens principais, um deles é Doc, que é um biólogo marinho que tem um laboratório naquela rua, que ele estuda espécies marinhas. Inclusive esse personagem é baseado num amigo que o John Steinbeck
teve no passado. O personagem é baseado num amigo dele, que foi um biólogo bem famoso. E o outro personagem principal é Mac. Mac é como se fosse o líder daquela turma lá que morava naquela rua lá. São vagabundos, trabalham de vez em quando, eventualmente, dormem todos num galpão enorme ali e tal. São como se fosse um albergue, alguma coisa assim. E o tema central do livro é que o Doc vai fazer o aniversário e o Mac junto... Chegou um vizinho maluco aqui gritando. E o Mac junto com os amigos resolvem preparar uma festa surpresa para o Doc. E aí, durante esses preparativos e durante a execução da festa surpresa, acontece um monte de imprevistos e tudo mais, que eu não vou contar exatamente o que aconteceu, senão perde a graça do livro. Então, o que você vai achar nesse livro são pessoas simples, não são pessoas... Você não vai achar intelectual, não vai achar universitário, não vai achar ninguém rico, nada. Ele trata da vida do povo. Há quem diga, inclusive, que como ele teve muitas dificuldades na carreira dele, trabalhou em muitos subempregos para conseguir pagar a sua faculdade, então ele conheceu muitas dessas pessoas, né? Na época tinha os cafetões, tinha prostitutas também, muitos bêbados, a maioria desses caras são todos bêbados e tal. Então ele conviveu com muitas pessoas assim. E desse convívio que ele teve na vida, ele tirou pelo menos o estereótipo para poder colocar esses personagens nos livros que ele escreveu. Apesar da contracapa desse livro estar dizendo aqui, considerado pela crítica o melhor livro de John Steinbeck, está escrito aqui, tá? Considerado pela crítica, não vai dar problema, está escrito. Se você for procurar na internet e livros de biografias e tal, cada um vai dizer que um livro dele é o livro mais importante da vida dele. O fato é que ele tem livros muito famosos. Eu imagino que os dois livros mais famosos dele sejam A Leste do Éden, que virou filme. Aliás, acho que 17 livros dele viraram filmes. E o outro livro dele, que eu acho que é o mais famoso, pelo menos acho que é o melhor, disparado para mim, né? Eu não li todos, mas para mim disparado o melhor de todos. Não é o que eu estou fazendo a resenha, porque eu estou fazendo a resenha desse porque eu achei esse antes dos outros, tá? Então eu estou reformulando minha biblioteca, estou mexendo algumas coisas, estou ajustando algumas coisas. Conforme eu vou achando livros, eu vou fazendo as resenhas, sem repetir os autores. Então eu estou fazendo deste aqui antes. Mas eu acho, para mim, o grande clássico dele é o livro chamado As Vinhas da Ira, que também é um livro que trata sobre... Esse trata na raiz do problema. Ele pega uma família que sai das suas terras em virtude da Grande Depressão que teve depois da queda de 29. A Grande Depressão que pegou toda a década de 30 americana. Quem assistiu o filme foi dirigido por John Ford. O filme é de 1939. Dirigido por John Ford, que participa o Henry Fonda, tem uma participação também do John Carradine. Lá mostra as famílias indo de local em local para procurar onde tinha emprego, né? Arrumar fazendas para você colher frutas e ganhar alguma coisa. Acabava o trabalho ali, todo mundo entrava naqueles carros velhos, lotado de gente, o pessoal ia sentado em cima da carga e tudo mais, e iam descendo o estado ali, entrando estado atrás de estado, à procura de outras fazendas para fazer outras colheitas para ganhar mais alguns trocados. Essa foi a vida pelo menos da área rural dos Estados Unidos de toda a década de 30. Mas acabei contando o outro livro também, né? Enfim, para mim, Vinhas da Ira é o livro mais importante dele. Mas esse livro aqui é muito interessante. E ele tem uma vantagem muito... É um livro de sebo baratíssimo. Acho que eu não sei se eu paguei R$5 isso aqui. E é uma literatura muito legal, porque é totalmente diferente do resto da geração dele. Ele trata o povo pobre do americano. Para fazer um contraponto, há quem faça contraponto com a literatura brasileira do Cortiço, do Aloysio Azevedo, escritor brasileiro da época do período naturalista, que escreveu o Cortiço, onde tinha, apesar de ter um monte de personagens, o Cortiço vamos dizer que era o personagem principal do livro. E o resto dos personagens se movimentavam entre eles. No caso desse livro, a rua Cannery Row é a personagem do livro, é aquela região da cidade.
e as personagens se movimentam entre elas e se interrelacionam entre eles. Eu acho que esse livro é muito melhor que o Cortiço, do Aloysio Azevedo, se eu puder dar uma opinião. John Steinbeck está muito acima do Aloysio Azevedo, mas para fazer um contraponto com a literatura brasileira é isso. Então é um escritor que trata, não só nesse livro, todos os outros livros dele, trata sempre do homem simples, do sujeito simples, das classes mais baixas dos Estados Unidos. Mais baixas, estou falando no sentido de financeiramente menos favorecidas. Não quer dizer que sejam pessoas inferiores. Inclusive nos livros dele ele coloca muito coração nessas pessoas. E a gente sabe que tem. Aqui no Brasil a gente sabe que tem as favelas, a periferia. A gente sabe que tem gente muito boa lá, como tem gente muito boa morando nas mansões. O fato de você ser rico ou pobre não faz com que você fique melhor ou pior, ou uma pessoa melhor ou pior. Então ele trata disso. Eu acho que é um livro que vale a pena, é um autor muito interessante. Já é um dos clássicos do século XX. Faz parte da galeria lá de americanos que ganhou o prêmio Nobel dessa geração, junto com Hemingway, Faulkner e outros mais. Então eu acho que está bem comentado já. Eu acho que vocês deveriam ler esse livro e outros dele também. Você acha muito fácil em sebos, tá? É um escritor muito diferente dos outros, muito interessante de ler, principalmente por causa disso. Não que seja melhor ou pior, é diferente e é um nicho de escrita que não tem muita gente que fala sobre isso. Tá bom? Pelo menos não com tanta qualidade. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Então, antes de tudo, né, tem que fazer o ritual. Dedinho para cima se você gostou, dedinho para baixo se você não gostou. Clique ali em inscrever-se no meu canal se você quiser receber as atualizações. E a hora que você clicar para inscrever no canal, tem um sininho. Clique no sininho e coloque lá, quero receber todas as notificações. Senão o YouTube não vai te avisar, tá bom? Esse canal é sempre o meu meio de comunicação, onde eu demonstro um pouco do que eu faço, das minhas aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, inclusive para pessoal de vestibular, pessoal de ensino médio, ensino fundamental, que tem dificuldade em compreender alguns livros. Eu sei disso porque na época que eu fazia, na época eu estava no segundo grau ou no primeiro grau, que na minha época era primeiro e segundo grau, hoje é ensino médio e ensino fundamental. Tinha muitos livros que a maioria das pessoas não conseguiam entender. Tinha muitos que não queriam ler, a verdade é essa, que alguns livros eram extremamente chatos. Mas a maioria não conseguia entender. Então, às vezes, lia por obrigação, que tinha que fazer prova ou vestibular, e não conseguia entender. Eu faço isso também, de reunir grupos, e aí eu dou uma palestra de 2 horas explicando exatamente o que é o livro, o enredo, os personagens, estilo do autor, período histórico, história, gênero literário, escola a que pertence e tudo mais. Tá? Então é bem interessante, é um trabalho bem interessante e legal também de ser feito. Então, se quem tiver interesse, o meu contato está no meu e-mail, que está na descrição do vídeo. Tá bom? Se vocês quiserem dar sugestões de vídeos para que eu possa fazer, sugerir livros, tá aberto. É só escrever embaixo lá e pedir, tá bom? Nos comentários. Uma saudação e até a próxima.